Saudações na luz. Então, estamos aqui em mais um encontro, e neste encontro nós vamos falar sobre o Salmo 8. Vamos aqui trazer uma visão metafísica baseada em ciência espiritual, mas na ciência espiritual mística, uma pegada mais transcendente, tá certo? O Salmo 8, que em diferentes Bíblias, às vezes tem uma mudança ali de nome, mas na nossa aqui que nós estamos utilizando hoje, a Bíblia de Jerusalém, ele tem o nome de O Poder do Nome Divino, UAU. E rapidamente, antes de iniciarmos o estudo, por que este salmo é importante? O que ele pode desdobrar aí no seu ser e na sua vida? Ele pode afinar a sua visão, para que você consiga desenvolver uma percepção e saiba enxergar a obra divina e grandiosa. Saiba percepcionar de forma correta e se colocar de forma correta diante da assinatura do artista que manifestou esta obra. E quando você consegue fazer isso, quando você tem esta visão e esta postura, você manifesta o sucesso na sua vida. É por isso que é tão interessante estudar ciência espiritual, estudar os salmos, porque eles vão fazendo-nos nos conscientizar do que é o mundo, do que somos nós no mundo, qual é o nosso papel, e de clarear a nossa visão para que enxerguemos de fato o que é tudo isso. Quando você afina essa visão, você vai manifestar o sucesso. Quando você não afina essa visão e continua enxergando tudo sempre com o mesmo colorido embaçado e sem vida, você fica patinando sempre nos mesmos problemas, nos mesmos sofrimentos. Então, nós demos um nome para esse salmo, né, de a visão que manifesta o sucesso. E colocamos esse aqui. Neste salmo, nós somos convidados a enxergar a assinatura por detrás da obra de arte. Reverenciar o artista, o construtor, o divino realizador. Nos colocar como guardiões desta arte, deste magnífico projeto, deste supremo tesouro. Usufruirmos do sucesso e da prosperidade que advém do resultado desta nossa postura diante da obra. Então, dito isso, vamos iniciar o estudo do nosso precioso Salmo 8. E como sempre fazemos, nós vamos aqui, primeiramente, ler o Salmo com vocês. Vamos lá. Salmo 8. Poder do nome divino. Yod-Rei, Vod-Rei, Pai Altíssimo, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga a tua majestade sobre o céu, pela boca das crianças e bebês. Tu o firmaste, qual fortaleza, contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é o homem para dele te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? E o fizeste pouco menos do que um Deus, coroando-o de glória e beleza.
para que domine as obras de tuas mãos. Sob seus pés tudo colocaste, ovelhas e bois, todos, e as feras do campo também, a ave do céu e os peixes do mar, quando percorre ele as sendas dos mares. Yahvé, Pai Altíssimo, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Amém. Muito lindo este salmo, não é? Primeiramente, aqui relembrando que nós não usamos filtros de som, estamos aqui gravando nas nossas salas, nas dependências do Templo Harmonia, que é uma escola iniciática, e nós falamos para vocês lá desde o início da nossa caminhada, né, nos vídeos, que esta sala fica perto de onde é o retiro dos reinos, né, dos reinos da natureza, onde ficam os animais. Então, vocês vão escutar cachorros, vão escutar galinhas, patos, cavalos, aves, né, as aves são soltas, né, então, vocês vão escutar esses sons, mas faz parte do nosso reinado maravilhoso, tá bom? Pessoal, Salmo número 8 é o primeiro salmo que a coisa muda um pouco, reparem nisso. Nos salmos anteriores a esse, o salmista, Davi, ele está sempre ali com uma situação de aflição e pedindo socorro, pedindo ajuda. Este é o primeiro salmo onde acontece uma transformação. O salmista, Davi, que já falamos para vocês em vídeos anteriores, era um iniciado, né? Ele estava se iniciando numa grande ciência espiritual. O salmista muda. Ele não está mais desesperado, nem lastimando, nem pedindo socorro. Aqui, neste salmo, ele está louvando. Tudo leva a crer para nós que na senda iniciática, né, porque os salmos também, eles representam uma jornada evolutiva, tudo leva a crer que no primeiro momento em que o salmista, que somos nós, né, é o herói místico espiritual da nossa história, num primeiro momento ele pedia ajuda para se libertar. Aqui ele se libertou, né, de alguns flagelos que ele estava ali vivendo na sua vida, e aqui ele vai louvar. Ele vai reconhecer algo que transcende, que está por trás de toda a obra, de toda a forma. E este algo é o Altíssimo, é a presença de Deus, é a presença divina, é o Espírito Sagrado, é o Absoluto, é o grande arquiteto do universo. Yod-Hei Vod-Hei, Abba, Adonai, El Shaddai, como você quiser chamar, isso não importa, porque todos os nomes são nomes da presença divina do Altíssimo. Então, o próprio título do Salmo já é bastante precioso, o poder do nome divino. E aqui nós escolhemos esta arte em especial, que traz ali os 72 nomes de Deus, né? Que é um material muito precioso de trabalho com a ciência espiritual. Nós temos estas artes de diferentes formas lá na nossa loja do Templo Harmonia, para quem quiser visitar, não é? Fica aí o convite. O poder do nome divino. Vamos lá, estrofe por estrofe, verso por verso. Yahvé, Senhor nosso. Eu li o salmo como Yod-Hei Vod-Hei, Altíssimo Pai, Senhor nosso. Aqui ele reconhece que o Altíssimo é o Senhor nosso de todos os seres. Quão poderoso é teu nome em toda a terra. Ele reconhece esse poder. O salmista para de lastimar e passa a se afinar a se unir, a se harmonizar com o Altíssimo, com a presença divina.
Olha a mudança de comportamento, né? Quão poderoso é o teu nome em toda a terra. O teu nome, a tua assinatura, que faz parte de tudo na terra. Ele continua. Ele divulga a tua majestade sobre o céu. Porque o salmista se deslumbra com a visão do céu. Se deslumbra com a visão dos planetas, da lua, das estrelas, esta obra grandiosa, que tem uma ordem, que tem uma harmonia, que não sai aí caótica, nos esmagando no universo, porque no universo nós somos uma partícula, não? O planeta Terra, diante de outros orbes muito maiores do que ele, hoje nós sabemos disso, o planeta Terra é um grãozinho de areia diante de todos os outros orbes maiores e universos maiores. Então, reconhecer isso, né, nos faz, assim, num primeiro momento, ter um medo. Nossa, se o planeta Terra é um grão de poeira diante de outros orbes, de outros seres estelares, o que dirá eu? Num primeiro momento, isso dá medo, mas não para o estudante da ciência espiritual, que vai aqui se aprofundar no entendimento com Davi. Veja bem, ele divulga a sua majestade sobre o céu. O salmista reconhece que o céu tem a assinatura de uma presença divina pela boca das crianças e bebês. O poder do nome divino nas crianças e bebês. Vamos aqui pegar algo. O poder nas crianças e bebês. Pode acontecer o caos que for. Nós, do planeta Terra, nas nossas sociedades aqui, de diferentes nações, já vivemos todo o tipo de grandes problemas e caos. Guerras, pestes, escravidões, problemas que massacram e matam os seres. Então, eu vou pegar uma guerra de exemplo, nós podemos viver a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e toda uma cidade está completamente destruída. Mas daqui a uns anos haverão crianças e bebês na rua, brincando, rindo, sorrindo, sendo felizes. Qualquer que seja o flagelo que nós tenhamos vivido, a vida não para. E as crianças voltam com a sua alegria, com a sua inocência, trazendo a renovação, trazendo as novas possibilidades. Porque o poder do nome divino está ali, na assinatura do DNA humano, na assinatura de cada criança que vai vir após o flagelo e vai continuar a vida com os seres humanos em evolução. E o salmista soube enxergar isso. Ele vivia num tempo de grandes massacres, mas ele sempre via as crianças ali, brincando, rindo e crescendo. Muitas vezes completamente desligadas do caos que estava acontecendo em volta. E elas continuavam ali nas suas brincadeiras e continuaram crescendo. Então, o salmista reconheceu que aí existe um magnífico poder divino. E ele continua. Tu o firmaste, qual fortaleza, contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. Aqui já é a própria experiência de Davi, porque nos salmos anteriores ele estava lá passando por grandes flagelos, não é mesmo, pessoal? Mas ele se apegou ao nome do Altíssimo, ele conversava
com o Altíssimo Pai, Od-Rei, Vod-Rei. Ele pediu ajuda de inúmeras formas, ele reconheceu os seus erros, ele pedia restauração de tudo, e ele teve a resposta. Tanto ele teve a resposta, que neste momento aqui, deste salmo, ele está tranquilo, não é? Então ele está vendo, constatando e informando através do salmo que realmente o nome de Deus tem poder, porque reprime os inimigos, rechaça os vingadores. E aí nós vamos na metafísica, pessoal. Isto acontece fora de nós e dentro de nós também. Qual é o inimigo interno? São os maus comportamentos, são as posturas que estão assim, invertidas, corrompidas, como o ciúme, vaidade, arrogância, egoísmo, soberba, ignorância, irritação, dureza. Esses são os inimigos internos. E o nome do Altíssimo, ou seja, você verbalizar nomes de poder, você entrar em comunhão com a presença divina do Altíssimo, isso vai trazendo para você códigos divinos que vão sanar esses inimigos internos. E é preciso que estes inimigos internos sejam sanados, porque se você não os cura, a sua vida vai ser de sofrimento, porque o que é dentro é fora. Você vai refletir na sua vida a desarmonia que está dentro de você. Então, se você não aprende a curar isso, estes defeitos, estes desvios, você vai ter uma vida também de defeitos, de desvios e de sofrimento, certo? Então, o nome do Altíssimo tem poder fora de nós e dentro de nós. Ele vai sanando tudo, colocando tudo em ordem. E o salmista aqui está nos informando que isso existe, que é assim e que funciona. E ele continua: quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é o homem para dele te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? Aqui o salmista compreendeu que o universo é gigantesco e, como eu disse anteriormente, nós somos uma partícula de nada no universo, mas nós somos seres divinos, porque Deus vem nos socorrer. O salmista já havia constatado aqui, Deus o socorreu. O Altíssimo, a presença divina, o ajudou. Ele é a prova disso. Por isso ele está fazendo esse salmo. Por isso ele está fazendo essa canção. Porque ele reconheceu, realmente aconteceu. Existe o Altíssimo mesmo. E ele me ajudou, como eu pedi. Eu usei da ciência espiritual que eu herdei de conhecimento, de uma linhagem que estava sabendo trabalhar com esta ciência espiritual, e realmente é fato. Eu constatei em mim. Então, aqui, o salmista nos ensina que não existe uma partícula de poeira no universo. Existe vida. Vida numa proporção maior, numa proporção menor. O que interessa não é o tamanho, o que interessa é a vida. E a vida é divina. A vida tem a assinatura de Deus, tem o nome de Deus ali. Em qualquer vida, na minha, na sua, na da raça adâmica dos humanos da terra, na dos seres dos reinos da natureza, na graminha, na plantinha, na frondosa árvore, na água, nas rochas. Tem vida. E se tem vida, tem o nome do Altíssimo. E se tem o nome do Altíssimo, ele se interessa, porque é ele próprio
manifestado. E aqui o salmista está nos ensinando isso, sobre a nossa importância. Vamos seguir? Olha só. E o fizeste pouco menos do que um Deus, a raça adâmica, o ser humano. E o fizeste pouco menos do que um Deus, coroando-o de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos. Olha só. Por que ele disse pouco menos do que um Deus? Nós ainda não somos deuses, somos pouco menos. Porque nós ainda somos aqueles seres que nem entendem nada do universo divino. Mas aqui ele está dizendo que pouco menos nós temos a capacidade para nos tornarmos seres divinos. Toda a capacidade. Para nós manifestarmos este divino. Eu falei errado. Seres divinos nós já somos. Mas nós temos a capacidade de dominar o universo divino. O pouco menos é porque nós ainda não nos capacitamos. Estamos nesta jornada. Coroando-o de glória e beleza. Nós temos a glória em nós. A glória está aqui. Ela não está manifestada ainda. Mas todo o potencial está aqui para que eu o expresse. Beleza, porque eu sou um ser divino. E eu vou me embelezando cada vez mais conforme os milênios vão transcorrendo. Eu vou melhorando cada vez mais a minha forma. Mas a beleza não é só da forma, é da similitude também, da semelhança que eu tenho com a presença divina. Afinal de contas, a assinatura da presença divina está em mim. E ele continua, para que domine as obras de tuas mãos. Dominar não no sentido de dominação para subjugar os outros seres, mas domine é ter mestria sobre as obras de tuas mãos. Aqui o salmista está nos informando que nós podemos nos capacitar para ter o domínio, a mestria, o entendimento, saber usar de tudo, dominar tudo que existe, saber utilizar, saber usar de uma forma evolutiva. Nós temos esta capacidade. Afinal de contas, lá na pré-história, nós não tínhamos nem o fogo e nem a roda. E hoje, olha o que nós temos. E o que será mais que nos aguarda? Hã? E aí ele continua. Sob seus pés, os nossos pés, colocaste ovelhas e bois todos, e as feras do campo também, a ave do céu e os peixes do mar, quando percorre ele as sendas dos mares. Então não vamos interpretar erroneamente este trecho. Hein? Quando ele fala, sob seus pés tudo colocaste, não quer dizer que nós tenhamos que subjugar, que nós estejamos numa posição de nós é que dominamos tudo. Não. É um equívoco pensar que um salmista que entende que o nome de Deus está em todas as coisas, então este salmista também entendeu que se o nome de Deus está em tudo que há, tudo tem a mesma importância. A importância que eu dou a mim é a mesma importância que eu tenho que dar a uma graminha que está nascendo no meu jardim. Eu tenho a assinatura divina, como o salmista está ensinando, eu tenho o nome de Deus em mim e a graminha também. E um planeta, uma estrela também. O micro e o macro têm o nome de Deus. Mas então o que foi que o salmista quis dizer aqui? Ele quis dizer que nós, no grande desenho da criação, nós estamos numa posição de que nós temos que colaborar e cuidar
de todos os outros seres do planeta que estão num grau evolutivo, eu não gosto da palavra inferior, abaixo do nosso. Nós temos uma capacitação para colaborarmos na proteção, na guarda e na melhora de ovelhas, bois, feras do campo, aves do céu e peixes do mar. Porque, como o salmista está dizendo, nós temos o domínio sobre essas coisas, não é? Não são os peixes que têm domínio sobre nós, somos nós que temos domínio sobre os peixes. Então, aqui Davi está nos ensinando o nosso ponto evolutivo e que nós, que temos a assinatura do Altíssimo em nós, Yod-Hei Vod-Hei, nós temos um papel nesse grande esquema. Se nós temos domínio sobre algo, isso significa que nós temos que cuidar deste algo. Nós falamos no começo do nosso vídeo sobre a importância o que esse salmo nos faz ver, que tudo isso é uma obra de criação, é uma obra de arte. A natureza é lindíssima. Nós devemos olhar e ver a beleza, a grandiosidade, a transcendência da natureza. Nós somos convidados a refletir qual é o artista que desencadeou ao longo dos milênios tamanha obra. E aí, aqui, o salmista nos convida para que sejamos guardiões dessa obra de arte. Guardiões de todos os seres, de todas as coisas que levam à assinatura do Altíssimo. Nisto aqui, nós encontramos um propósito. O salmista, nos salmos anteriores, estava preocupado apenas em livrar a sua pele. Ele estava preocupado em sobreviver. Ele estava preocupado em sair ali das situações muito difíceis pelas quais ele estava passando. Aqui, o salmista nos informa que mais importante do que tudo isso é nós olharmos e vermos, enxergarmos que esta obra de vida tem uma assinatura e de que esta assinatura está em mim, fora de mim, e que eu tenho uma responsabilidade. Eu deixo de ser aquele indivíduo que vai sofrendo no mar da vida e passo a ser aquele indivíduo guardião da obra de arte. Eu tenho domínio sobre as coisas, então eu tenho que cuidar de todos esses seres e de todas essas coisas. Quando eu subo esse degrau evolutivo, a minha vida se transforma por completo. Como eu brinco nos nossos cursos, pessoal, nós deixamos de ser uma folha solta na ventania, nos mares dos problemas e das situações, e passamos a ser um colaborador do processo evolutivo do Altíssimo. É isso que o salmista está aqui nos dizendo. E aí ele termina com o mesmo verso que ele iniciou, com as mesmas palavras. Yod-Hei Vod-Hei, Pai Altíssimo, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. E aqui quero finalizar dizendo que hoje, todos os que trabalham com ciência espiritual e com metafísica já informam, é uma informação muito preciosa, de que quando foi estudado o projeto Genoma, já faz muito tempo, que estudou o nosso DNA, então eles encontraram ali, né, eles colocaram as combinações numéricas, né, de tudo. Eu explico em detalhes no nosso curso Cristianismo Iniciático, aqui eu vou falar de uma forma mais geral. Eles colocam ali os pesos numéricos, né, de toda aquela cadeia, né, que vai desenvolvendo no nosso DNA, de combinações, e este mesmo peso numérico é encontrado na ciência espiritual,
na língua hebraica para o nome de Deus, Yod-Hei Vod-Hei. Então, ali nós temos 4 combinações que também elas se transformam, né? Sempre essas 4 em diferentes posições, que é o que os antigos cientistas espirituais faziam com as 4 letras do nome de Deus. E é muito interessante que os cientistas espirituais dizem que os cientistas da matéria descobriram a assinatura do nome de Deus no nosso DNA. Aí a gente vai ver que esse salmo é muito mais profundo do que a princípio possa parecer. O nome do Altíssimo está em nós. E se nós soubermos ativar e dinamizar esse nome em nós, uau, muitas coisas podem acontecer. A visão do nome de Deus nos conduz ao sucesso. Pessoal, está entregue aqui este salmo para vocês, lembrando que lá no nosso curso Cristianismo Iniciático, nós vamos colocar lá no nosso módulo de salmos uma meditação dinâmica, onde vamos compartilhar a ativação do nome divino em nosso DNA. Até mais!